Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, todo mundo em casa aí, seguindo as recomendações, tá? Vamos continuar aqui a nossa etapa de estudo supervisionado aqui através das videoaulas, tá? Então a gente já começou no início do capítulo 1, vendo uma parte de potenciação, tá? Agora a gente vai ver a radiciação. Pessoal, a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação, tá? Lá na potência, a gente tem o que a gente chama de base e potência. Aqui a gente tem assim, ó, raiz enésima de A é igual a B, tá? N a gente chama de índice da minha radiciação, tá? O A, ele é o meu radicando e o B é a minha raiz. Pessoal, então olha só, eu tenho que a raiz enésima de A é igual a B, e que isso implica, tá? Implica que B elevado a N é igual a A. Por isso que a gente fala que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, olha só, como que a gente pode representar. Então, uns exemplos para a gente ver como que a gente pode calcular essa radiciação, tá? Então, olha aqui, eu tenho menos 32 elevado à quinta. Pessoal, o primeiro passo para a gente resolver uma radiciação, tá? A gente vai pegar esse 32 aqui e vai dividir ele em fatores primos. A gente vai fracionar ele em fatores primos. Então, se a gente pega 32 e fraciona ele em fatores primos, a gente consegue perceber que menos 32 é a mesma coisa que menos 2 elevado à quinta. Tá? Olha só, se eu conseguir cancelar, se o meu radicando é elevado a uma potência que é igual ao meu índice, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar a minha potência com o meu índice. Então, vale menos 2. Tá? Outra coisa aqui, 0,008. Então, raiz cúbica de 0,008. Pessoal, 0,008 a gente pode dividir como 8 dividido por 1000. Ou seja, a gente pode vir aqui, 8, se a gente dividir, a gente consegue fazer que 8 é 2 ao cubo e 10 e 1000 é 3 ao cubo. Eu consigo cancelar as minhas potências com os meus índices. Então, isso aqui dá 2 dividido por 10, que é igual a 0,2. Então, 0,2 elevado a n é igual a 0,08. Por isso que a gente chama ela de operação inversa. Então, olha só, acompanhando comigo aqui, a gente pode também representar a nossa raiz através de um expoente fracionário. Então, acompanhem comigo, A elevado a m sobre n. Então, toda vez que eu tenho A representado a uma fração, é a mesma coisa que raiz de A elevado a m sobre n. Por isso mesmo que a gente consegue fazer aquela simplificação. Então, olha aqui, quando eu tenho 4 elevado a meio, é a mesma coisa que 4 elevado a primeira, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. 1 nono elevado a menos 3 meios, então se ele está elevado a um número negativo, a primeira coisa que a gente faz, que a gente viu em potenciação, inverte, tá? Então, 9 elevado a 3 meios. Bom, 9 elevado a 3 meios, a gente põe aqui, é igual a raiz quadrada de 9 elevado a 3. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. Tá bom, pessoal? 9 é 3 ao quadrado, a gente cancela, dá 3 elevado a 3. É igual a 27. Então, para a gente resolver, o modo mais simples de a gente resolver é ou aplicando radiciação, ou aplicando a propriedade de radiciação, ou escrevendo na forma de um expoente fracionário. Vamos fazer uns exercícios para a gente gravar essa parte? Então vamos iniciar, pessoal, fazendo os exercícios da página 222, o exercício 3. Então, olha, eu quero achar a raiz de 49. Então, a gente vai simplificar aqui, o máximo que a gente conseguir. Então, vamos decompor 49 em fatores primos, tá? Ou seja, a gente vai dividir no 49 pelos números primos. Ele é divisível por 2? Não. Nem por 3, nem por 5, mas por 7. Por 7 ele é 49 dividido por 7 dá 7.
A gente divide de novo 7, ó, dá 1. Quando eu chego no 1, eu termino. Então, 49 a gente pode reescrever como ele como 7 ao quadrado. Então, olha aqui, ó, 49 ele é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado. O que acontece se eu tenho a mesma potência aqui dentro, que é igual ao índice da minha raiz? A gente pode cancelar a minha potência com a minha raiz. Então, raiz de 49 aqui, a gente acha que é 7. Tá joia? Mesma coisa, ó, a gente vai fazer para esse daqui. 0,16. 0,16 é a mesma coisa que a gente pegar, ó, 16 e dividir por 100. Tá joia, pessoal? Olha só. 16, a gente pode escrever assim, ó. Vamos aqui simplificar 16. 16 a gente divide por 2, dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 é igual a 1. Eu vou tentar... Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a quarta. Tá joia? Pessoal, eu vou tentar escrever sempre no mesmo índice. Isso aqui eu posso escrever, ó, como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? E é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 100. Se a gente simplificar, também vai dar, ó, 10 ao quadrado. Então, a gente reescreve aqui, ó, como 4 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Raiz quadrada, pessoal. O que eu posso fazer? Bom, se está igual, eu posso cancelar. Então, o meu B é a mesma coisa que 4 dividido por 10. Isso daqui é igual a 0,4. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o C. Então, vamos pegar 125 e vamos decompor em fatores primos. Por 5 dá 25, por 5, 5, por 5, 1. 1, 2, 3 é a mesma coisa que escrever 5 ao cubo. Então, 125 é a mesma coisa que eu escrever 5 ao cubo. Se eu conseguir escrever igual, o que eu posso fazer? Cancelar. Então, aqui, ó, a minha letra C ela é 5. Esses aqui foram alguns exercícios mais simples. Vamos aprender agora a resolver algumas expressões. Então, pessoal, essas formas que a gente resolveu agora são formas simples, são formas de simplificar quando a gente tem uma única raiz para resolver, tá? E quando eu tenho uma expressão grande, uma expressão maior, que envolvam raízes, como que a gente faz quando isso acontece, tá? Muitos dos nossos problemas a gente vai simplificar aplicando propriedades de radiciação, tá? Da mesma forma que a gente tem propriedades de potenciação, a gente vai ter aqui propriedades de radiciação. Então, olha só, elas são num total de 5 propriedades, que são bastante parecidas com as propriedades de potenciação. Então, se você sabe uma, meio que você sabe a outra, tá? Elas são bem parecidas mesmo e isso ajuda a gente no processo de aprendizado. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, ó, se a gente tem multiplicação de raízes de mesmo índice, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e colocar elas dentro de uma só raiz. Pessoal, essa aqui é uma verdade nos dois sentidos. Então, isso é verdade nesse caminho, mas também é verdade no caminho oposto, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Se a gente tem uma multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode separar ela em raízes distintas. Tudo bem? Então, essa daqui é a minha primeira propriedade. A segunda é a seguinte. Se a gente tem uma divisão de raízes de mesmo índice, a gente pode colocar toda a divisão dentro de uma mesma raiz. E lembrando que toda a igualdade ela é uma via de mão dupla. Então, tudo que é possível fazer nessa via, a gente consegue fazer na via contrária. Bom? Então, se a gente tem uma divisão dentro de uma raiz, a gente pode separar ela em duas raízes diferentes, só que de mesmo, sempre de mesmo, tá?
A terceira propriedade, pessoal, se a gente tem uma raiz elevada a uma potência, essa potência aqui, ó, ela escorrega lá dentro do meu radicando. Então, quem que vai ser elevado a m? O meu radicando. Lembrando sempre que, da mesma forma que a gente pode fazer, a gente pode escorregar o radicando para dentro, a gente pode pegar e jogar esse radicando para fora. Lembrando dessa nossa via de mão dupla. A quarta propriedade, pessoal, é a propriedade raiz de raiz, tá? O que eu posso fazer? Olha só, se eu tenho uma raiz enésima e dentro eu tenho uma raiz elevado a m, o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso daqui em raiz n vezes m. Então, eu mantenho o meu radicando e multiplico os meus índices, tá? E a última propriedade quer dizer que se eu multiplicar tanto o meu radicando quanto a potência do meu índice, quanto a potência do meu radicando por um elemento P, eu não altero a minha raiz, tá bom? Essas são as quatro propriedades essas são as 5 propriedades que a gente usa para facilitar a nossa multiplicação, a nossa simplificação de expressões, tá? Então vamos continuando aqui. A gente vai falar agora sobre técnicas de resolução de expressões, tá? Então, olha só, a primeira é a que eu já expliquei para vocês, tá? É que a gente já trabalhou, que é simplificar o radical, tá? Então, olha só, o que significa simplificar o radical? É reduzir o radicando à sua expressão mais simples. Então, olha só, eu tenho raiz sexta de 8. A gente vai lá e multiplica, e aplica mínimo múltiplo comum de 8. Então, a gente sabe que 8 é 2 ao cubo. Pessoal, 2 ao cubo, a gente pode escrever, ó, se a gente dividir por multiplicar por 1/3 ou dividir por 3, a gente cancela em cima, embaixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2, raiz quadrada de 2 ou raiz de 2. A gente simplificou. Eu multiplicar por 1/3 e dividir por 3 é a mesma coisa. Eu multipliquei fora e dentro por um mesmo elemento. Ou seja, a gente não dividiu a gente não mudou a expressão. A gente fez o quê? A gente pegou o nosso radical e simplificou ele ao modo mais simples, tá? Olha um outro exemplo aqui. A gente tem aqui 3 raiz de 288, tá? Se a gente aplicar mínimo múltiplo comum aqui, ó, 3 raiz de 88, vai ser 2 à quinta vezes 3 ao quadrado, tá? Olha só, pessoal, eu tenho aqui uma multiplicação. 2 à quinta eu posso escrever como 2 vezes 2 à quarta, tá? Eu só reescrevi ele. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência. Eu tenho uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso pegar isso daqui e separar ela em raízes individuais. Então, ó, esse daqui coloquei numa raiz própria, este daqui coloquei numa raiz própria, este daqui coloquei numa raiz própria, tá? Olha só, raiz de 2 é raiz de 2. 2 elevado à quarta raiz de 2, a gente pode fazer que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Porque é a mesma coisa que 2 elevado a 4 sobre 2. E aqui eu tenho igual, eu posso cancelar. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 4 dá 36. 36 raiz de 2. Então, a gente vai simplificando o nosso radical até a forma mais simples possível, tá? Bom, e quando a gente faz essa operação com radicais, tá, pessoal? O que a gente faz? A gente tenta transformar todos os elementos da minha expressão numérica, a gente tenta representar dentro de um único radical, tá? Então, esses daqui já estão todos representados pelo radical 2. Então, aqui, ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Vamos lembrar lá um pouquinho de fatoração. E se a gente tem um mesmo elemento comum a todos os elementos de uma expressão, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele em evidência. Então, vai dar 3 menos 5 mais meio. 3 menos 5 mais meio é igual a menos 3. Tá? Então, quando a gente está fazendo operações com radicais, a gente tenta sempre deixar eles com o mesmo radical, para que a gente possa colocar esse radical em evidência. E por último, pessoal, a última técnica de
de resolução é racionalizando os denominadores. Tá, pessoal? Um processo geral consiste em multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator, tá? Dessa forma a gente não altera a fração. A gente chama esse de fator racionalizante. A gente escolhe ele de forma a desaparecer a raiz do denominador, tá? A gente não quer raiz do denominador. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem menos 6 dividido por raiz de 2. Pessoal, se eu tenho raiz no meu denominador, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por essa raiz, tá? Então, olha só, multipliquei em cima por raiz de 2, embaixo por raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente pode usar a propriedade. Colocar tudo dentro de um único raiz. Dá 2 ao quadrado. Em cima, 6 vezes raiz de 2. Eu posso cancelar esse com esse daqui. Então, fica 6 raiz de 2 dividido por 2. Simplifico 6 com 2, dá menos 3 raiz de 2. Tá joia? Olha só, pessoal. Então, vamos lá. E quando minha raiz está em uma soma ou subtração? Como que a gente simplifica nesse caso, tá? A gente simplifica nesse caso, olha. Eu vou multiplicar pelo... Se é uma subtração, eu vou multiplicar pela soma. Se eu for uma soma, eu vou multiplicar pela subtração. Sempre a operação inversa do que está sendo realizada aqui. Então, multipliquei em cima e embaixo. Quando a gente multiplica em cima e embaixo pela operação inversa, pessoal, a gente cancela a raiz. Então, fica 6 que multiplica a raiz de 5 mais 1 e divide 5 menos, tá joia? 5 menos 1, pessoal, é 4, tá? A gente simplifica o 6 com 4, dá 3, que multiplica a raiz de 5 mais 1 sobre... Então, eu racionalizei os meus denominadores. Agora a gente vai voltar para fazer mais uns exercícios da apostila para que a gente possa simplificar mais ainda o nosso exercício, tá joia? Para a gente possa, ratificar melhor ainda o nosso aprendizado. Continuando nossos exercícios aqui, vamos agora para a página 222, o exercício 4. Então aqui, pessoal, aqui a gente tem uma expressão um pouco mais complexa, né? Então, para resolver ela, a gente vai ter que lançar a mão de algumas propriedades. Primeiro passo para a gente resolver, vamos tentar simplificar esses radicais o máximo possível. Como que a gente simplifica? Vamos fatorar ele, dividir ele em fatores, tá? Então, aqui, 50 eu posso dividir por 2, sobra 25. 25 é dividível por 5, sobra 5. Por 5, novamente, 1. Então, eu posso escrever 50 como 2 vezes 5 ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com 18. Vamos lá. Olha só. O 18, quando eu divido por 2, sobra 9. 9 ele é divisível por 3, sobra 3. Novamente por 3, sobra 1. Então, 18 eu posso escrever como 9 vezes 3 ao quadrado. E o meu 98. Vamos lá. 98, se a gente for separar ele, ele é divisível por 2. 98, quando eu divido por 2, dá 49. 49 não é divisível por 3, nem por 5. Ele só vai ser divisível de novo por 7. 49 dividido por 7 sobra 7. Por 7 novamente sobra 1. Então, eu posso escrever 2 vezes 7 ao quadrado. Então, vamos reescrever agora a minha operação simplificando os radicais. Então, daqui, raiz de, no lugar de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Menos raiz de, no lugar de 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Mais, e no lugar de 98, a gente coloca 2 vezes 7 ao quadrado. Bom, eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz. A primeira propriedade fala que a gente pode separar ela em duas raízes diferentes. Então, fica aqui, raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado, menos raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, mais raiz
de 2 vezes raiz de 7 ao quadrado. Bom, olha só. Esse 5 aqui ao quadrado está igual de fora, eu posso cancelar. Esse meu 3 aqui, que é ao quadrado, está igual de fora, eu posso cancelar. Mesma coisa com o meu 7. Então, fica aqui, ó, 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. Raiz de 2 eu tenho em comum em todos os fatores, eu posso colocar ele em evidência. Raiz de 2 que multiplica 5 menos 3 mais 7. 5 menos 3 mais 7 dá 9. Então, minha resposta é 9 raiz. Tá? Aquela expressão toda lá eu simplifiquei como 9 raiz de 2. Para fazer o C da 4, a gente também vai precisar aplicar propriedades, tá? Primeira propriedade que a gente vai aplicar aqui, ó, aqui em cima eu vou reescrever. Bom, se a gente tem uma raiz dentro de uma raiz, a gente pode englobar tudo isso aqui dentro de uma raiz e vai multiplicar aqui, ó, 3 por 2 vai dar a raiz 3 vezes 2, vai dar a raiz sexta de 2 elevado à quinta, vezes, aqui, ó, aqui é 2 ao cubo, vezes raiz de 2 ao cubo. Continuando aqui do lado. Bom, pessoal, 2 à quinta, a gente pode reescrever ele, não pode? Ó? Raiz de 2, eu vou reescrever. É a mesma coisa que eu escrever, ó, raiz sexta. É a mesma coisa que eu reescrever 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Tudo isso daqui que multiplica a raiz cúbica de 2, tá? Então, ó, 2 à quinta pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Sem problema nenhuma. Bom, eu tenho uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso separar em duas raízes diferentes. Então, vamos continuar aqui embaixo. Ó. Aqui em cima fica raiz de 2. Aqui embaixo ó, é raiz sexta de 2 ao quadrado. E multiplica raiz 2 ao cubo, raiz sexta. Tá? Então, tudo isso que multiplica raiz quadrada de 2 ao cubo. Bom, pessoal, olha só. Eu vou reescrever, tá? Vou reescrever na forma de fração. 2 ao quadrado elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, desculpa, 2 elevado a 2 sextos, vezes 2 elevado a 3, 2 ao cubo, raiz sexta de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sextos. Tudo isso vezes 2 elevado a 3. Bom, 2 sextos, pessoal, é a mesma coisa aqui, ó. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2. Bom, aqui eu posso simplificar elevado a 1 terço. Aqui, ó, 3 sextos é a mesma coisa que 2 elevado a 2 a 1 terço. E aqui, elevado a meio, vezes raiz cúbica de 2 a terceira. Está na forma de potência, eu vou reescrever na forma de raiz. Então, vamos lá. Olha só. Aqui dá raiz quadrada. Bom, 2 elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. Vezes 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Vezes... Bom, eu tenho raiz cúbica de 2 multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar. Eu tenho raiz quadrada de 2 multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar. O que sobra aqui? Sobra o 1. Tá? Então, essa é a simplificação para o C. Por último exercício, vamos fazer o 5 da página 222. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa é para simplificar essas expressões. A gente sabe que raiz no denominador, a gente não gosta dela. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por essa raiz,
tá? Então vamos lá, 2 que multiplica raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3, a gente tem duas raízes de mesmo índice. A gente pode colocar dentro de uma raiz. Então, 3 ao quadrado. Se esses são iguais, o que a gente pode fazer? Cancelar. Então, vamos combinar assim, pessoal. Toda vez que a gente multiplica uma raiz por ela mesma, a gente já combina aqui que a gente cancela a raiz. Então, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Esta é a resposta final da minha letra A. Na minha B, eu tenho 4 que divide 2 raiz de 6. Como eu falei para vocês, a gente não gosta de raiz do denominador. Então, a gente multiplica embaixo e em cima por raiz de 6. 4 que multiplica raiz de 6 dá 4 raiz de 6. Pessoal, raiz de 6 que multiplica raiz de 6, a gente já explicou aqui ó, o processo, tá? A gente já vai simplificar direto e vai falar que simplesmente cancela a raiz, tá? Então, ficou aqui, ó, 4 raiz de 6 e divide 2 vezes 6, 12, tá? Bom, os dois dá para a gente dividir por 4. Então, fica assim, ó, raiz de 6 sobre 3. Dividindo esses dois aqui por 4. Tá? E por último, ó, a gente tem a raiz, mas ela está numa soma. Então, a gente vai multiplicar aqui ó, pelo inverso. Se é 1 mais, eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 3. Em cima e embaixo. Tá? 1 que multiplica isso tudo aqui dá isso mesmo. 1 menos raiz de 3. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sumir com a raiz. Então, dá aqui ó, 1 menos raiz de 3 sobre 4. Essa é a minha resposta final. Com esses exercícios que eu fiz aqui, vocês têm mais do que preparo suficiente para resolver os que eu vou indicar. Tá joia? Bom, pessoal, para finalizar aqui, quero mandar um grande abraço para todo mundo, tá? Continuem estudando. Lembrando que a gente não está de férias, a gente está num período de um ensino diferente, mas a gente está batalhando para que ele seja o mais eficaz possível, tá? Então, eu quero de verdade contar com a colaboração de todos vocês. Todos façam sua parte. A gente realmente está com muita saudade de vocês, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. De exercício, eu vou pedir para vocês me enviarem. Eu fiz com vocês alguns exercícios da página 222, tá? Eu comecei o 3, o 4 e o 5, tá? Eu fiz alguns só para a gente ratificar o conhecimento. Eu quero que vocês terminem todos eles, tá? 3, o 4 e o 5 e me enviem. Então eu quero mandar um grande abraço para todo mundo, tá? Fica com Deus, fiquem em casa e se cuidem bastante. Grande beijão para todo mundo.